Alô pessoal, aqui fala Valdeir Carvalho, diretamente da sua Rádio Metrópolis. E hoje, para a gente bater um papo sobre televisão e falar, né, e lamentar, eu não sei como que vocês podem assim encarar o fato, mas que infelizmente que foi o fim do programa infantil Bom Dia e Companhia do SBT, que desde 1993, né, teve como a primeira apresentadora a Eliana, infelizmente chegou ao fim. O SBT, que se caracteriza por ser um canal, né, infanto-juvenil, o SBT ele conseguiu aquilo que hoje a gente chama nas redes sociais de nicho. O SBT, muito mesmo das redes sociais, ele conseguiu perceber, né, esse nicho e explorou muito bem, e explora muito bem esse nicho, o infanto-juvenil, porque uma vez que a Globo ela tem um domínio muito forte aí do público que é a parte adulta, né, com as suas novelas e alguns filmes, séries. Então, quer dizer, para o SBT sempre foi muito difícil ele poder entrar nesse público onde que a Globo já está praticamente ali, ela já está firmada, né? E o SBT, muito bem, o Silvio Santos espertamente chegou e percebeu que o público infanto-juvenil estava largado, né? E não se tinha muita programação voltada para esse público, e aí o Silvio Santos, ele cria programas, traz séries importadas, para que esse público, né, ele possa aí também estar sendo atendido, para que ele possa ter o seu entretenimento. E a gente viveu uma época muito de ouro, uma época muito boa, né? A nossa geração, a geração atual, ela é feliz no quesito que se fala internet, as facilidades de comunicação, né? Hoje está tudo na palma da mão. Mas a geração mais antiga, ela foi muito feliz tanto no rádio, quanto na televisão, quanto em revistas, em jornais, porque a gente foi grandes, né, autores, grandes comunicadores, grandes programações, grandes filmes, grandes emissoras de rádio, né, programas diversos que marcaram gerações, marcam época e que a gente sente muita saudade. E os programas infantis não foram diferentes, né? A Rede Globo, ela teve a Xuxa como a sua maior, né, o seu maior nome no programa infantil, o programa da Xuxa. Aí depois também teve a TV Globinho, tivemos Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo encantou. Poxa, quem não se lembra de Narizinho, de Pedrinho, Dona Benta, Visconde, né, da geração antiga, a Emília, então Saci Pererê, a Cuca. Quer dizer, essa coisa, né, do Monteiro Lobato, isso aí ter virado, passado para a televisão, foi algo fantástico, que durante muito e muito tempo o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi a diversão para muita criança, a gente parava, né, os adultos, para poder ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E até hoje a gente sente saudade, né? Aquela música da Goiabada de, né? Todo mundo se lembra, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, quer dizer, a gente foi muito feliz também neste programa. E depois você vê a Xuxa, né? Que a Xuxa também chegou e dominou, as Paquitas, os desenhos também. Aliás, a Xuxa, ela tem o seu início na antiga Rede Manchete, no programa Clube da Criança, né, que também chegou ali na parte da tarde, começava por volta de umas 13 e pouco. A Rede Manchete também ela foi muito feliz quando ela lançou tanto a Xuxa, como ela lançou também a Angélica. As duas, elas são oriundas do Clube da Criança. Então, o que acontece? E a Xuxa, ela se torna líder de audiência, mas não só líder, como a rainha dos baixinhos. E aí o SBT, né, para não ficar para trás, teve a Mara, né, que também foi uma excelente apresentadora infantil. Sérgio Malandro, no seu Hora do Capeta, que chegou bater de frente com a Xuxa, né? Para quem não sabe, bateu de frente na audiência, dividia a audiência com a Xuxa. Tanto foi que a Globo estava tão incomodada com o sucesso do Sérgio Malandro que a Globo vai e o contrata, tira o Sérgio Malandro do SBT,
né? E ele iria fazer ali o programa aos sábados, no lugar do Chacrinha, mas aí depois ele foi fazer as férias da Xuxa, e aí, infelizmente, Sérgio Malandro não acabou se dando bem na Globo, né? Não acabou se adaptando à Globo. Mas o SBT conseguiu, com o Sérgio Malandro, incomodar o programa da Xuxa. E a gente também teve aí, quando acaba o Sérgio Malandro, acaba a Hora do Capeta, então o SBT precisava, né, de um outro programa para ocupar essa parte matinal, né, para ocupar essa parte da manhã, já que o SBT tinha muito, mas muito desenho, mas era coisa espetacular. Looney Tunes, né, Tom e Jerry, Pica-Pau, era uma coisa fantástica. Era algo de você ligar a televisão, começava às 7 da manhã, essa programação infantil de desenho, ia até meio-dia, e depois você tinha Chaves, os seriados, quer dizer, o SBT soube muito bem. Bom, e aí o SBT, percebendo que ele tinha perdido, né, no caso já Mara, que já estava também teve que fazer a sua transição para a parte do público mais pro jovem, né, para essas coisas todas, aí lança o Bom Dia e Companhia, e o Bom Dia e Companhia, ele vem sendo apresentado pela Eliana, que conseguiu também ali firmar o programa, ela conseguiu agradar. Tanto é que Silvio Santos, ela fazia parte, né, de um grupo, acho que era o Banana Split, alguma coisa assim, e aí o Silvio Santos, percebendo nela o talento, fala para ela ir até o camarim dele, ali ele conversa com ela e faz com que ela seja apresentadora do Bom Dia e Companhia. E foi um sucesso de audiência o Bom Dia e Companhia. Foi assim algo sensacional, aonde ela ali, a Eliana conversava com o Melocotão, ela tinha aquela trupe dela, aquela turma dela, e ali ela conseguiu consolidar, né, o Bom Dia e Companhia no horário de 8 a meio-dia. E aí o SBT vem também na compra de desenhos, vem renovando os desenhos. Teve o Liga da Justiça, eu lembro que o Liga da Justiça, mais o X-Men, tanto o Evolution, essas coisas todas, poxa, foram líderes de audiência, incomodando a programação da Globo, até o Globo Esporte, porque o que acontece? O SBT, né, todo mundo sabe que São Paulo é a maior praça publicitária, né? Então o Ibope, ele sempre, quando ele é registrado, ele é muito registrado ali na região de São Paulo. Então, para as outras localidades, como Rio de Janeiro, o Bom Dia e Companhia acabava aqui por volta de meio-dia e pouco, aí você tinha Chaves, Chapolin, essa coisa toda, mas muitas vezes lá em São Paulo o Bom Dia e Companhia ia até as 2 da tarde. E aí depois tem a saída da Eliana, aí vem aquela Jaqueline Petkov, aí também ficou um bom tempo ali no Bom Dia e Companhia, conseguiu também manter uma boa audiência, aí ela sai do Bom Dia e Companhia. E aí eu acho que foi o ápice, né? Que foi o apogeu do Bom Dia e Companhia, quando vem a Priscila com o Yudi. Acho que esses dois foram os maiores apresentadores. Eu até peço para vocês que vocês possam, se vocês quiserem comentar, quem para vocês foi, né, o maior apresentador ali do Bom Dia e Companhia. Se foi a Eliana, se foi a Jaqueline, Yudi, Priscila. Teve também a Maísa, né, que chegou e apresentou, quando ela era aquela garotinha, aquela coisa sensacional. E também, já no finalzinho, teve esse Matheus Ueta, né, que é aquela outra menina também, que vieram do Carrossel, mas eu achei que eles não emplacaram e tiveram todo aquele problema da justiça, que a justiça começou a alegar que eles não poderiam apresentar o Bom Dia e Companhia por causa de trabalho infantil, que eles já faziam as novelas. Então o SBT começou a mesclar muito ali o programa Bom Dia e Companhia com os atores mirins do Carrossel. Tanto é que uma vez até o Jean Paulo, Eterno Cirilo, também apresentou. Então, quer dizer, mas nós temos, voltando a Priscila, teve o Patati Patatá também, que chegou a apresentar o Bom Dia e Companhia, Patati Patatá, esses dois palhaços, esses dois grandes nomes aí, né, do circo, da TV brasileira. Mas o que acontece? O Yudi e a Priscila, com certeza eles foram, para mim, na minha opinião, os grandes nomes do Bom Dia e Companhia. Eu acho que ali, né, era criança falando para criança, tinha uma linguagem totalmente voltada, eles entendiam, né, a vontade da criança, eles compreendiam toda aquela situação ali da criança, então houve uma identificação muito grande. E o SBT, né, aí trouxe Patati Patatá, que começou a fazer um grande sucesso, e aí ele começou a botar o Patati Patatá bem antes do Bom Dia e Companhia, que tinha ali o programa deles. E aí, quando você tinha um momento como esse,
que a gente chamava de feriadão, né? O SBT chamava de feriadão SBT, então eles botavam tudo no mesmo programa, que era o Patati Patatá, Yudi, Priscila, e junto com a Maísa, né? Que eram os grandes nomes ali do público infanto-juvenil do SBT. E arrebentava na audiência, né? Estourava na audiência. Então, e o SBT também teve, ninguém pode esquecer, né? No finalzinho de tarde, teve o Bozo também, que apresentou o Bom Dia e Companhia, né? O Bozo também, o Bozo atual chegou a apresentar o Bom Dia e Companhia. E o que acontece? O SBT, ele tem tanto, e sempre trabalhou muito bem essa parte do programa infanto-juvenil, que você também tinha aquele Disney Club, né? Quem não se lembra do Macarrão e companhia, quer dizer, tinha o Disney Club. Então, o SBT sempre olhou para isso, e depois, na atualidade, o SBT, ainda para fortalecer mais essa tua base infantil, botou o Mundo Disney, né, que começava às 10 horas, Mundo Disney durante a semana, também aos domingos. E o que acontece? O SBT sempre ali vendo esse público. E a gente teve a Priscila e o Yudi como os grandes nomes. E a gente nunca pensou, né? Eu nunca poderia imaginar, porque até então o SBT é o único dos canais abertos que ainda acaba investindo, porque ainda mantém aos sábados ali o sábado animado, mas o SBT, sendo dos canais abertos, é o que ainda, né, investe, mesmo que seja pouco, mas investe, e Silvio Santos ainda investe nesses programas do próprio bolso, porque a justiça também, ela infelizmente parece que é uma coisa assim para poder travar, ela proibiu que empresas fizessem anúncios para crianças, né? Então isso aí prejudicou mais ainda as próprias emissoras de continuarem com seus programas, incentivarem, porque não tem um patrocinador, precisam de patrocínios para poder chegar e continuar com o programa. Então o Silvio Santos, ele continuou bancando o Bom Dia e Companhia do seu próprio bolso, uma vez que porque você tinha Estrela, tinha Grow, tinha várias empresas fabricantes, né, de brinquedos, que elas exploravam muito bem, porque ali era uma audiência, elas falavam para aquele público que elas tanto queriam, né? Tanto é que os pais se viam até apertados diante dessa situação, porque era uma enxurrada de produtos que se lançava. Então, quer dizer, aí a justiça proibiu e dificultou também aí a execução desses programas infantis. Então, quer dizer, e aí a Yudi e a Priscila, né, fazendo muito bem. Depois, infelizmente, eles ficaram um bom tempo na apresentação do Bom Dia e Companhia, mas tiveram que sair, porque aí já começaram a ficar numa fase mais adulta. E quando botaram também aí, depois na saída, já botaram, emplacaram a Maísa toda linda e maravilhosa, e ali a justiça novamente implicando. Teve aquela vez que teve uma queda de bicicleta, uma situação que houve também, que todo mundo sempre tentou botar ali um complô, né, de Silvio Santos com a Maísa, que ele usava. Teve aquela parte que a Maísa também, infelizmente, chorou, e aí já fizeram um estardalhaço para dizer que Silvio Santos estava explorando, Silvio Santos estava sendo muito mal e maus tratos da Maísa. E, quer dizer, quando chega até o Matheus Huerta, mais a outra apresentadora, infelizmente já não se pode mais botar criança, então quem assume passa a ser a Silvia Bravanel, a filha do Silvio Santos. Até então ela já era diretora do Bom Dia e Companhia, e ela também a gente começou a perceber muito a presença dela como diretora, foi quando a Maísa, né, ali fazia a apresentação. De vez em quando ela dava umas broncas na Maísa no ar, o que, né, fazia até ser muito mais engraçado, ser muito mais assim prazeroso em ver, não é uma coisa sádica, mas para ver, né? Ela dava aquela bronca na Maísa e como que a Maísa se comportava. Era muito engraçado diante daquela chamada que ela levava ali daquela diretora. E aí, como você não tinha, eu acho que até tem, né, outros apresentadores de uma idade até maior que podem assumir o programa do Bom Dia e Companhia, mas aí infelizmente, ou não sei se vão botar felizmente, mas acho que infelizmente, porque ela não conseguiu se adequar ao programa, a Silvia Bravanel passa a ser a apresentadora do Bom Dia e Companhia. Ela vem, né, numa roupância um pouco mais pesada, porque ela começa a fazer lavagem de roupas sujas, vamos botar assim, durante o programa do Bom Dia e Companhia. Ela brigava, chamava a atenção dos colaboradores ali que estavam com ela, nos câmeras, e era uma coisa muito, muito ruim de se ver, porque ela não aceitava crítica, respondia os críticos, e aquilo dali, no
meio de um programa infantil, quer dizer, ela não conseguiu absorver bem. Acho que o fato dela ser a filha do Silvio Santos, a filha do dono do SBT, diretora, depois apresentadora, acho que ela não conseguiu absorver bem isso, então ela começou a ter esses tete-a-tete, começou a ter esses embates, né, com aí os críticos. E infelizmente teve um episódio, né, agora recente aí no último programa, onde ela chega e ela para a roleta, né, o menino vai, participa da programação. A gente sabe como é que o Silvio Santos ele é muito severo, ele não aceita nenhum tipo de manipulação, ele não aceita maus tratos, né, aos seus telespectadores, ele não aceita maus tratos àqueles que sempre confiaram nele, e aí ela toma uma atitude sem pensar, roda a roleta, o menino escolhe, e a roleta ela vai e para, e quer dizer, quando ela para a roleta ali, aí sim foi uma crítica muito violenta. O próprio Silvio Santos, ele entrou nessa situação, não gostou do ato dela, e aí por causa dessa situação, aí já decide mesmo acabar com o Bom Dia e Companhia. Ela faz o último programa, ela se despede, pede desculpa, diz que vai tentar refazer, né, aquele mal feito que ela fez com aquela criança, porque aí o prêmio poderia ser R$800, caiu para 400, aquela coisa toda, e aí ficou uma situação ruim. Bom, e todos nós tivemos, né, essa tristeza porque de ver o fim do Bom Dia e Companhia. E interessante que o Bom Dia e Companhia, ele sendo um único programa infantil, ele batia com 2 programas, né, matinais, que não vou dizer hoje em dia eu não achava ele tão forte, mas teve uma época que ele ficou bem consistente ali na manhã, na audiência, mas você tem o Mais Você, o Encontro, então o Bom Dia e Companhia conseguia muitas vezes até derrotar a Fátima Bernardes, né, e segurava com facilidade a vice-liderança, deixando, por questão até de uma boa pontuação, Hoje em Dia em 3º lugar. Bom, então, vocês que também já acompanharam e acompanham muitos programas infantis, vocês, se quiserem, podem falar quais são os programas que vocês sentem saudade e como que vocês também encararam o fim do Bom Dia e Companhia, e hoje tendo ainda como programa infantil só o Sábado Animado. Aliás, a gente hoje tem os desenhos que você não consegue compreender, né? Dificilmente a gente tem aqueles desenhos quando se tinha, né, desenho da Hanna-Barbera, tudo aquilo que a gente já via, né, da própria Warner, da própria Disney, programas que realmente mexiam com a nossa imaginação, e programa que realmente era uma ótima pedida para toda a garotada, que até hoje ainda está no imaginário, né, de todo o público, para quem viveu, para quem curtiu, para quem muito chegou e assistiu. Até hoje esses personagens fazem muita falta, Tio Patinhas, Pateta, sim, tem muitos, mas muitos que a gente pode falar. A gente tem os programas, os seriados japoneses, né, que é o Jarp, o Changeman, Spectraman, Ultraman. Você pode botar aí o próprio National Kid, que eu nunca cheguei a ver, mas que até hoje também muita gente fala. Então, quer dizer, e você tem outros seriados de grande sucesso. Depois teve o Yu Yu Rock Show. Uma coisa assim muito fantástica que o próprio, acho que depois eu tenho que lembrar o nome desse desenho, Naruto, né? Isso aí é Naruto. Então quer dizer que formavam aí os seus esses grandes desenhos que eram. Depois eu pego novamente, eu vou lembrar o nome. E que acontece? E que pessoas viviam a história, acompanham a história desses desenhos, né? E quer dizer, e hoje está fazendo muita falta. Então, lamentar, infelizmente, o fim do Bom Dia e Companhia, torcer para que o SBT, né, reveja aí essa posição e que os programas infantis voltem a tomar conta do espaço das TVs abertas, para que a garotada possa ser feliz, tá bom? Forte abraço, beijos do amigo Walter Carvalho e até a próxima.